Olá a todos, amigos e irmãos da Palavra de Deus. Gostaria para convidar os amigos para participar desse estudo da lição 4, que tem como título Marcas de uma Nova Criatura, da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, que tem como autor o pastor Samuel Muri de Aquino. E nós vamos estudar a lição 4. Esse texto, a lição está baseada no texto básico de 1 a Pedro, de 1, versículo 22 a 25, e o capítulo do versículo 1 ao 12. Vamos fazer agora a leitura da Palavra de Deus. Purificando a vossa alma, obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Graças a Deus, né? A palavra de Deus, ela sempre é viva e ela permanece e está sendo evangelizada nesse dia, né? Então, irmãos, nós vamos estudar a lição 4, que tem como título As Marcas da Nova Vida. O objetivo da lição é identificar marcas da nova natureza exemplificada no estudo desta lição. Primeiro. E segundo, reconhecer a necessidade de Deus promover uma mudança radicais em sua vida, né? E que Deus possa estar fazendo essa mudança, né? Você que ainda não é crente e você que ainda não se decidiu também. E aqui nós vamos... E a lição, irmão, essa lição ela se divide em 4 tópicos. Primeiro, a nova vida se fundamenta no sacrifício de Cristo. Segundo, a nova vida se desenvolve na manifestação do amor. Ela está, esse estudo, esse tópico está baseado em 1 Pedro 1, 22, 25. O primeiro está em 1 Pedro 1, 17, 21. Terceiro ponto, a nova vida se fortalece no testemunho. 1 Pedro 2, de 1 a 4, versículo 11, 12. E o quarto ponto, o quarto tópico, a nova vida cumpre o propósito de Deus. Está em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículos 5, 9 e 10. E concluindo esse estudo assim para pensar e agir. Vamos dar a introdução no estudo, que fala assim: a nova vida traz algumas marcas que são demonstradas pelas ações e decisões na vida diária. O apóstolo Paulo fala que ele traz as marcas no seu corpo, E essas marcas aqui, realmente, irmãos, são marcas que nós temos. O que é uma marca? É um símbolo, é uma notificação de alguma função. Então, você quando tem um produto, tem lá registrado a sua marca. E nós temos a marca de Cristo registrada no nosso testemunho. E diz assim: o apóstolo Pedro apresenta algumas figuras ilustrativas a respeito dessa nova natureza, que são muito profundas e cheias de significados. Exemplos comparativos com símbolos conhecidos por seus ouvintes. As orientações foram dadas para pessoas que necessitavam de fortalecimento na fé e ensinamentos que ajudassem a caminhar com base sólida, em meio aos perigos e ciladas do caminho, além de provações, dificuldades
experimentada a partir da regeneração, que experimentaram da mudança da essência da alma. Agora havia uma necessidade de prosseguir nos ajustes da nova vida através dos elementos oferecidos com recursos que são fundamentais para todos os cristãos de todos os tempos e cultura. Então, esse estudo do apóstolo Paulo, né, o autor aqui, do apóstolo Pedro, ele traz esse ensinamento para os dias atuais, culturas de todos os tempos, né? E é uma carta que vem a fortalecer, né, a nossa fé nos ensinamentos cristãos, na Bíblia, com base sólida. Para quê? Para que possamos vencer perigos e cilada do inimigos, né? Esse mundo oferece muita cilada para nós. Primeiro ponto, a nova vida se fundamenta no sacrifício de Cristo. Vamos ler aqui em 1 Pedro, de 17 a 21. E se invocais por Pai aquele que sem acepções julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosse resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por eles creste em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança tivesse em Deus. Então, irmãos, fundamentação ou fundação, fundamento, né? Eu botei aqui assim, que o fundamento, né? O fundamento é um alicerce, é uma prova que comprova o que é a obra redentora de Cristo. A nova vida não estava pautada em coisas temporais, né? Não era ou passageiras, nem mesmo herdada dos pais, ou de qualquer outro aspecto, mas Pedro faz questão de mostrar o valor na vida e na necessidade de cada cristão reconheça a sua importância. Então, o apóstolo Pedro, ele fala aqui que a nossa fé não está baseada como prata ou ouro que fosse regastado da sua vã maneira de viver, por tradição dos nossos pais. Não foi, né? Mas foi com sangue precioso de Cristo. Alguns aspectos da nova vida. Primeiro ponto, o preço do resgate. Há um preço a ser pago, né? E esse preço que nós sabemos foi a morte e morte de cruz. Pedro se utiliza de uma figura conhecida por todo, resgate de escravos. Os irmãos aqui mesmo no nosso país, tivemos um tempo que nosso país tinha escravo. E alguns compravam sua liberdade através de um preço que foi pago. Pagava lá um valor e alguns tinham condição de comprar o seu resgate. Outros foram libertos dando carta de alforria, mas foi em outro tempo. Com o termo que eles estavam familiarizados, uma vez que existia a forma de um escravo se tornar livre. Assim exorta que por mais importância que os homens dão ao ouro ou prata, né, o valor, né, o dinheiro, são insignificantes no que diz a respeito à salvação e à vida eterna. Esse valor de prata e ouro não tinha condição de trazer a liberdade da sua alma. Não há dinheiro que pague o resgate da alma humana, né? Não há. Foi necessário a morte de Cristo. Segundo ponto, o precioso sangue de Cristo. Não foi com as coisas corruptíveis e contaminadas que alcançamos o benefício da nova vida. Mas Pedro aponta para a cruz de Cristo. Então, ali estava sendo decretado a morte, né,
da morte, vamos dizer assim, porque ali estava cessando o império da morte. E o cordeiro, a semelhança da Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa foi a saída do povo do Egito, né? Lá da terra do Egito, Israel saindo da terra do Egito, e o cordeiro que foi o sangue do cordeiro que já estava sendo colocado ali nos umbrais da porta. E o cordeiro, a semelhança da Páscoa, sem mancha, sem mácula, que foi entregue como oferta substitutiva para remir os pecados através do seu sangue derramado. Então, foi necessário Cristo morrer naquela cruz, sofrer, ser moído do jeito que ele foi, para que nós tivéssemos hoje aqui e os irmãos tivessem liberdade de adoração em todo lugar. Terceiro, a liberdade da influência do pecado, né? Nós fomos livres da influência do pecado através da cruz de Cristo. A maneira de viver daquele que não tem Jesus é considerada inútil e vã, né? As pessoas que vêm a esse mundo, não crêem em Jesus, não aceitam o Cordeiro de Deus, elas vão passar aqui inutilmente e vão sofrer eternamente, porque não aceitou o presente de Deus, que foi o Cordeiro imolado lá na cruz. Assim como todas as pessoas, todas as possibilidades de mudança no aspecto espiritual. A pessoa pode ter tudo nesta vida em termos financeiros e intelectuais, mas sem Jesus a vida está completamente vazia. E aqui nós podemos ter certeza que quando nós fomos alcançados por Cristo, encheu a nossa alma de alegria e de felicidade, porque Jesus preenche esse vazio no ser humano, né? E esse é o melhor presente que nós possamos ter nessa vida. Quarto ponto desse primeiro ponto diz assim: a manifestação do plano eterno da salvação. Você pensa que foi feito assim aleatoriamente, que não tinha um plano, né? Mas Deus já tinha um plano. A morte de Jesus na cruz não foi um acidente de percurso ou plano B, como diz aí. Não foi um plano B, né? Pautado na ação humana, nem mesmo estabelecido após o Éden, no capítulo de Gênesis 3, né? Não foi porque o homem pecou, aí Deus, não, vamos tentar, não. Já estava estabelecido por Deus. Mas foi um plano conhecido por Deus antes da fundação do mundo. O Cordeiro já estava preparado, né? Antes da fundação, antes da criação de todo esse universo que nós vemos, Deus já tinha preparado o seu Cordeiro, né? E manifesto no tempo por amor, né? Nesses tempos que Jesus se manifestou à humanidade, aí Deus manifestou o seu amor, porque Deus é amor. Assim a nossa vida se fundamenta nesse amor de Deus por nós através do sacrifício do seu Filho. Então a fundação, o alicerce, a base é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base da nossa fé. É o nosso porto seguro, vamos dizer assim, né? Estamos seguros e alicerçados pela fé no Senhor. Essa é a nossa garantia. Jesus venceu a morte e ressuscitou. E ao terceiro dia, né? Portanto, valorize a nova vida e se paute pelo sacrifício de Cristo. É claro que nós sentimos pela morte de Cristo ali na cruz, sentimos como se fossem nós mesmos, né? Que deveria ser em nós, na verdade. Mas você deve alegrar na cruz pelo sofrimento de Cristo, porque se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos para sempre. Procure uma vida diária constante, consciente e completamente devotada a Cristo, com manifestação de adoração e gratidão. Devemos buscar sempre a graça do Senhor, porque a graça do Senhor nos basta, né? E a gratidão é a melhor coisa que tem, ser grato a Deus pela esse presente maravilhoso. O segundo tópico diz assim: a nova vida se desenvolve na manifestação do amor, que está baseado em 1 Pedro de 22 a 25. Nós já lemos essa introdução aqui e fala que sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível,
pela palavra de Deus viva que permanece para sempre, né? A palavra de Deus não tem fim, ela é eterna, como o nosso Deus é eterno. E o que se desenvolve, né? Nós temos aqui, eu botei aqui, o que se estende, o que se expande, acrescenta e amplia. Então o amor de Deus ele não é estático, ele amplia, se desenvolve, ele cresce, né? É um amor que contagia a humanidade. O amor é resultado de uma vida transformada e purificada por Jesus para a habitação do Espírito Santo de Deus. Então o amor, por uma vida transformada, ela tem como finalidade moradia do Espírito Santo de Deus, uma casa santificada, bem como pela obediência dos mandamentos do Senhor, revelado por sua palavra. Em 1 João 4, 7, lemos que a demonstração de amor da nossa parte declara se somos do Senhor ou não, se de fato já experimentamos uma nova vida, porque Deus é amor, né? Deus é amor, irmão, e vocês sabem que o amor é a base de todas as coisas, por isso que nós temos que valorizar sempre o nosso bom Deus, que Deus é amor. Uma vida salva e santificada é demonstrar amor tanto para com Deus como para com o próximo, né? E o que Deus quer de nós é que nós amemos uns aos outros, porque o amor ele pode transformar toda uma vida, né? Toda uma sociedade. O amor mencionado por Pedro não é apenas da boca para fora, meras palavras produzidas e repetidas sem sentido e valor. O amor não é isso, né? Pelo contrário, ele fala de um amor intenso, um amor não fingido, ardente, não superficial, permanente, não passageiro, o amor que jamais acabará. E está em 1 Coríntios 13, né? O amor jamais acaba. E falando aqui na excelência do amor, que tudo sofre, tudo padece. Irmãos, um amor vamos dizer assim, é a lei máxima de Deus, porque Deus é amor. E nós vemos que tudo que Deus fez, ele fez por amor. Ele fez amando a natureza, amando a criatura que criou, e ele mesmo disse que tudo que ele fez era bom, né? Mas por quê? Porque ele fez com o amor. Algo que ele tinha conhecimento pessoal, uma vez que foi assim amado pelo Senhor e confrontado sobre o quanto amava o Senhor. Aqui nós vemos quando Jesus volta e diz, Pedro, tu me amas? Apacenta meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? E ele, aqui o texto fala que ele foi confrontado sobre o amor, né? Então Pedro tomou essa atitude e foi ser pastor da igreja, né? Pedro, vamos dizer assim, o pastor da igreja de Deus, né? E, irmãos, o amor de Deus foi demonstrado pela morte de Cristo na cruz, por toda a humanidade, incentivado para que fosse uma marca presente na vida. Essa foi a marca de Cristo, né? A identidade de Cristo para conosco. E nós vemos aqui que essas marcas, elas ficaram no corpo de Cristo. E quer um amor maior do que esse, de que dá a vida pelo seu irmão? Mas Cristo fez isso por nós, né? Que nós nem merecíamos nada. Dos discípulos de Cristo que deveria amar-se mutuamente, uma vez que os cristãos foram inseridos na família de Deus e gerados por uma semente incorruptível, pela proclamação do Evangelho. A palavra de Deus que permanece para sempre não teria que ter qualquer medo em amar, pois o amor de Cristo deve nos constranger. Isso aqui foi a palavra do apóstolo Paulo, né, que fala que o amor de Cristo nos constrange. Então, irmãos, nós vemos que o Evangelho, ele une ao povo de Deus, que é Israel, e agora nós somos agregados, fazemos parte da família de Deus através do Evangelho de Cristo, que assim nos resgatou do mundo do pecado. Terceiro ponto, a nova vida se fortalece no testemunho, né? Então, o cristão, ele agora passa a testemunhar, falar,
a proclamar, a dizer, a anunciar qual foi a transformação dele, quem fez essa transformação. Fortificamento, revigora, encoraje e avigora. Então a nova vida se fortalece, se revigora, se encoraja no testemunho de Cristo, né? Do que Cristo fez em sua vida. Então diz assim, está lá também em 2 Pedro de 1 a 4, né? Deixando toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, todas murmurações, desejar efetuosamente, como menino novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescente. Olha só, o leite não falsificado, como meninos, né? Uma criança, você pode ver, som inocente, ele fala o que ele pensa, o que ele sente, ele está falando. Já o homem, ele tenta camuflar os seus sentimentos. Então, Pedro aqui ele usa novamente nascidos, como menino novamente nascido, no leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Esse leite aqui é a palavra de Deus. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, achegando-vos para ele a pedra viva, Jesus, né? Reprovada na verdade pelos homens, que Jesus foi reprovado pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Uma pedra preciosa, nós vamos colocar aqui um diamante, uma esmeralda, né? Mas Jesus é muito mais precioso do que isso. Vós também, como pedras vivas, sois edificados na casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, irmãos, ele diz assim, os cristãos, a serem transformados, recebem novos valores, a serem desenvolvidos na vida diária em vários aspectos, seja na forma de falar, de pensar, de agir, seja no trato com a família, no cônjuge, com os companheiros do local de trabalho, escola, faculdade, com vizinhos, viu? A importância aqui de uma vida transformada, uma vida agora, né? Ele tem um cuidado de falar, de pensar. Então é uma nova maneira de viver. Mas ao receber coisas novas é preciso deixar outras, que fala em 2 Coríntios 5:17, né? Então nós vemos aqui, abrir mão de uma forma anterior de viver. Como nós éramos no passado aquele velho homem, agora nós temos que se despedir desse velho homem. Em 1 Pedro 4, de 2 a 4. Na recomendação de Pedro e dos demais apóstolos, todos os traços e práticas da velha vida precisam ser abandonados, de toda a malícia, engano, fingimento, inveja e murmurações, né? Todas essas coisas ficam lá no passado. A presença de vícios imundos são incompatíveis com a nova vida, portanto são completamente reprovados, né? Aquela maneira vã de viver agora não faz parte mais da vida do cristão. A metáfora utilizada pelo apóstolo se compara com tirar das roupas velhas e sujas e jogá-la fora e vestir uma roupa nova. Então, é se despedir do velho homem e incorporar e vestir uma nova roupagem, né? A roupagem de Cristo. Jogá-la fora e vestir uma roupa nova. Comentarista bíblico R.N. Champ nos ajuda no entendimento desse conjunto das palavras. A malícia, cáquia, se deleita em ferir a outro. A inveja, aptnos, se dói da vantagem alheia. Ó, né? A inveja se dói da vantagem alheia. O dolos, né? Apresenta a duplicidade do coração. A hipocrisia, hipóclise, ou lisonja, forma duplicidade a língua. Maledicência, catalália, fere o caráter alheio, né? Todas essas coisas fere o caráter de um cristão. O testemunho é a marca dos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Meu amigo, meu irmão, a maior coisa que você pode ter e dar um presente a Deus é dar o seu testemunho, deixar a sua marca. É o testemunho do Cristo, de cristão lá fora, falando que Cristo realmente transforma.
por aquilo que falam ou praticam. Simão Kistemaker diz: os cristãos estão vivendo em uma vitrine. Olha só como o mundo nos vê, como se tivesse uma vitrine. Eles estão a nos observar, estão à mostra. Sua conduta e obras e palavras são constantemente avaliadas pelos não crentes ou não cristãos, que querem ver se os cristãos vivem aquilo que professam. Essa é a diferença de um cristão para um ímpio. Nós temos uma maneira de viver. Jesus quer que nós sejamos separados dessa humanidade com seus delitos e pecados. Quer que nós tenhamos uma vida santa, recatada, digna, né? Ele quer porque ele é santo e ele quer comunicar conosco. Então, o pecado faz a separação entre Deus e homem. Então, para nós ter comunhão com Deus, temos que buscar a santidade. Mas o mundo não entende isso. O recurso que eu e você temos para viver a nova vida é a ação do Espírito Santo e a poderosa palavra de Deus. Nós sozinhos não conseguimos, mas a atitude do Espírito Santo, Deus no nosso coração, e essa palavra que bendita, a Bíblia Sagrada, nos faz confortar e fortalecer e criar os fundamentos que possamos vencer este mundo jaz no maligno. A metáfora do ser recém-nascido é fortíssima para nós, uma vez que devemos, de forma ardente, nos alimentar da palavra de Deus e sentir a sua falta como um bebê sente do leite materno. Então, irmão, o que nos fortalece é o Espírito Santo, através da palavra de Deus, quando nós nos alimentamos dela, a Bíblia, a palavra, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a fonte de toda energia para o homem, para vencer este mundo. A palavra que vence é a palavra que permanece e vai permanecer sempre, porque é a palavra de Deus, né? O quarto ponto é a nova vida cumpre o propósito. Botei aqui propósito, vontade, desígnio de Deus, cumprimento, execução e ser acatado, né? Quando você acata uma ordem, quando você executa aquela ordem e a vontade de Deus ao propósito ou desígnio. Somos o templo vivo, somos a casa de Deus, né? Somos o templo de Deus. Na descrição de Pedro, casa espiritual, não mais a presença de Deus em templos de alvenaria, templos de tijolos, templos de madeira, mas em nosso coração. Deus quer habitar no nosso coração. Nosso coração é o nosso sentimento, onde nós guardamos as coisas, né? Coisas boas e coisas ruins. Devemos limpar a casa para Deus. Mas em nosso coração. Outra comparação importante é o desenvolvimento da igreja no acréscimo aos novos crentes, quais pedras vivas, que nós colocados no corpo de Cristo, sua igreja com propósitos definidos, né? Somos pedra da grande pedra que é Cristo. Então o maior fundamento da igreja é Jesus Cristo. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra que foi posta ali para que todos possam ver. A pedra é a base da igreja, né? E temos aqui, somos a pedra da grande pedra que é Cristo, somos sacerdócio santo. No passado, os sacerdotes ia no Santo dos Santos interceder pela alma dos pecadores. Uma vez que ele fazia o sacrifício do cordeiro, estava ali fazendo a intercessão. Hoje, nós fazemos parte do sacerdócio de Cristo, porque Cristo é sacerdote, e nós fazemos parte desse sacerdócio santo, o sacerdócio universal. Hoje nós temos acesso livre ao trono de Deus quando nós dobramos nosso joelho e oramos ao Pai e falamos com Ele, que é o ponto que nós sentimos alegria, e eu creio que Deus também sente quando nós oramos a Ele. Em que não se restringe a um pequeno grupo de pessoas, pelo contrário, todo cristão é sacerdote diante de Deus, tem competência para se apresentar diante de Deus, tem livre acesso. Ele mediante Jesus Cristo. Aqui está o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes, todos nós.
convertidos em Cristo, temos acesso ao trono de Deus, temos livre acesso, podemos entrar nos Santos dos Santos e falar com o nosso Pai. Você tem competência para apresentar sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, seja pelo louvor de lábios, que confessa o seu nome, pelas boas obras como demonstração de amor. Está em Hebreu 13, 15, 16. Vamos ler esses dois versículos aqui, para nós termos mais entendimento, né? Rapidinho aqui a gente vai ver aqui o sacerdócio, né? Vamos lá, 13. Eita. Então, vamos fechar rapidinho aqui. Então nós vamos, e quando ele fala aqui do sacerdócio universal, né? Aqui. Sacerdócio universal. 15, que está no versículo 15 e 16. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e a comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada, né? E, irmãos, aqui existe uma coisa muito legal, né? Quando nós proferimos o nome de Cristo para as pessoas, nós estamos confessando, estamos louvando a Deus também, porque Ele assim nos quer abençoar. Temos uma missão singular para cumprir neste mundo como cristãos. Pedro escreve aos gentios convertidos que eram peregrinos e dispersos e que receberam uma condição especial, brilhantemente chamado povo eleito, né? Olha só, né? Nós somos sacerdócio real, nós somos casa espiritual de Deus, e agora ele fala que nós somos o povo eleito. Sabe por que ele está colocando isso? Porque agora os gentios estão se convertendo, estão fazendo parte da nação de Israel. Porque Israel, o objetivo maior de Israel é que ele fosse uma nação sacerdotal. E agora, como nós estamos fazendo parte desse Israel de Deus, ele está falando para a igreja, povo eleito. Agora nós somos eleitos. Assim como Israel havia sido eleito para testemunhar de Deus para o mundo, agora a igreja tinha essa responsabilidade, sacerdócio real perante Deus, em favor do mundo. Isso está em Êxodo 19:6, que fala sobre a nação de Israel. Nação santa, para fazer diferença neste mundo como filho de Deus, pertencente a uma pátria de outra dimensão, pois tem uma nova identidade. Olha só, o cristão, aqui tem uma identidade que fala de qual a filiação minha, a meu pai, minha maternidade, paternidade, minha filiação. Nós teremos nessa cidade a nova identidade, né? Lá no céu teremos, que está em Filipenses 3:20, depois os irmãos podem ler, que fala de uma pátria celestial, né? A nova Jerusalém, que será descida com uma noiva preparada, bem ornamentada para receber o noivo, que é Jesus. Nós estaremos lá. A noiva somos nós, irmãos, somos a igreja. E nós vamos estar sendo preparada assim para receber o nosso noivo, Jesus Cristo. O alto preço, aí fala por um povo adquirido, né? Nós somos um povo adquirido, que por um alto preço, em 1 Colossenses 1, 20, 22, Efésios 2, 11, 19, para um propósito bem definido, anunciar as grandezas de Deus a todas as pessoas e em todo lugar. Então a igreja tem essa finalidade, irmão. Nós viemos para a casa de Deus, não para só sentar no banco, mas anunciar o que Deus faz, a transformação, a regeneração, a edificação que Ele faz na vida de uma pessoa que começa a andar com Cristo, né? Nós somos esse povo adquirido, que fomos adquiridos com um grande preço, o preço da morte de Cristo na cruz do Calvário. E de todas as épocas, que maravilha, que privilégio, que bênção temos em Cristo. Você que ainda não conhece a Cristo, não entregou sua vida a Cristo,
você está perdendo uma grande oportunidade de morar em uma pátria onde não terá violência, não terá morte, não terá esses problemas que nós temos nessa pátria aqui terrena. A nossa pátria, nós aqui estamos só de passagem. Daqui a pouco, ou o nosso Cristo vem e nos leva, ou nós vamos ao encontro dele, né? Essa é a promessa que Cristo fez. Eu vou e vou preparar o lugar e virei outra vez para vós mesmos. Para concluir esse estudo, irmão, através da nova vida em Cristo, somos chamados para fazer diferença em um mundo avesso a Deus, né? Esse mundo, irmão, ele é contrário à vontade de Deus, porque o que eles querem, nós não queremos. A igreja não quer e nem o nosso Deus, porque nós seguimos o nosso Deus e a sua palavra. São chamados para influenciar pessoas pelo testemunho de uma vida santificada, né? E separada para servir o Senhor. Somos chamados para ser bênção de Deus na vida de outras pessoas. Essa é a função de um crente, ser bênção na vida de outras pessoas. Quando Deus chamou Abraão para fazer uma grande nação, ele disse, e tu serás uma bênção diante das nações. Queremos agradecer a Deus por você estar aí do outro lado, né? E os novos inscritos, eu agradeço também. Você que tem ouvido as mensagens, tem participado conosco, que Deus possa estar abençoando poderosamente a sua vida, sua família, seus filhos, tudo em sua vida, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse estudo. E se assim, nosso bom Deus nos permitir, estaremos de volta fazendo novos vídeos, se assim o nosso Deus quiser, né? Tudo da vontade de Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pelas essas cartas que o apóstolo Pedro escreveu e deixou, e são atualíssimas, Senhor, para os nossos dias. A tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, porque ela penetra na alma do ser humano e mostra como o ser humano é realmente. Por isso, nosso Deus, nós queremos agradecer também a vida pelo pastor Samuel Muri de Aquino, que traz a lucidez destas cartas aos nossos corações e mostrando, Senhor, e apontando a direção do Evangelho vivo e transformador, que fala que nós somos morada de Deus, somos sacerdócio real, somos pedras vivas, enfim, ó Deus, nós fazemos parte desse grande projeto de Deus, que Deus quer resgatar a humanidade. Por isso nós queremos te agradecer. Em nome de Jesus, muito obrigado, Jesus, por tudo. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse vídeo, acompanhe assim até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.